Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Muriaé pelas redes sociais. Estamos aqui na Passarela da Barra, acompanhando o segundo dia de operações dessa barreira instalada pela Ecovias Minas, que proíbe o retorno sentido Barra, Chevrolet ou BR-356 dos motoristas que vêm dos bairros União, Patrimônio, São José e Aeroporto. Essa conversão proibida que era muito realizada, a famosa baianagem, provocou diversos acidentes, transtornos aqui no trânsito e, pelo visto, essa interferência feita pelo pessoal da concessionária tem sido de grande resultado e evitando maiores problemas aqui na região. Apesar de toda a sinalização, durante a permanência da nossa equipe no local, diversos motociclistas realizaram conversões incorretas diante das câmeras.